Boa noite a todos. Vamos dar início, né? Não pode ser um culto, mas é um momento que nós temos aqui, né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado até aqui. E eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso. Trazer teus filhos de volta o que eles eram antes do princípio. E nós encontramos muitas dificuldades, né? Cada um de vocês, para poder se deslocar de suas casas, para poder chegar até aqui. Cada um tiveram os seus momentos, né? Difícil, né? Dia muito cansativo, muito quente. Mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez, né? O irmão Andro já tem participado conosco já há um bom tempo, né? Hoje nós estamos com a presença do irmão Roger pela primeira vez, né? O irmão Marcos também, de Glória e Dourados, pela primeira vez, né? Já é crente no Senhor Jesus Cristo, crê na mensagem da voz do sétimo anjo. E também temos hoje, já pela segunda vez, o irmão Jonathan. E o avô também, o Sr. Belo, pela segunda vez, né? E nossa irmãzinha, pela primeira vez, né? Aqui em casa, né? Já estive na casa deles, tivemos um bom tempo ali, né? E hoje estamos aqui reunidos. Qual é o propósito de estarmos reunidos? É de fazermos conhecido que somos a imagem e a semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo. Vamos colocar em pé nesse momento. Vamos fazer uma oração. Por ser um culto familiar, o irmão Rocha pode ficar à disposição. Deus recebe a tua oração. Amém? Vamos orar a Deus como uma forma de agradecimento pela oportunidade da vida que Ele tem nos dado e por esse momento que estaremos em Tua presença, pedindo a Ele que nos abra-nos os nosso entendimento para que nós possamos compreender todo o plano e o propósito de Deus a qual Ele tem nos enviado nesse último dia. Pai soberano, Deus altíssimo, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos dar início a esse período de adoração a Ti, Pai, sabendo que tudo aquilo que é cultuado, sabemos que é uma maneira de adorarmos, Pai. E nós adoramos a Ti como o nosso único e verdadeiro Deus. E agora, Pai, cada um de Teus filhos estão reunidos aqui com um propósito, desejando conhecê-lo melhor, Senhor. Desejando saber, Pai, a hora, o momento que estamos vivendo sobre a face dessa terra. Pai, que Teu Espírito Santo venha tomar o total controle desse período de tempo que aqui estamos. Cada espírito, Senhor Deus, o Senhor toma em Tuas mãos, Pai. E se há falta de entendimento, ora a Ti, Pai, que o Espírito Santo vos revele todas as coisas. O Pai, aquele que tem em Suas mãos o poder, dá, Pai, a entendermos a hora em que estamos vivendo. Pai, abençoe Teus filhos que saíram do lar, de suas casas, talvez uma segunda-feira como esta, Pai, depois de um dia exaustivo, de grandes trabalhos, mas aqui estão, Pai. Acrescente na sua vida tudo aquilo que eles vieram buscar aqui nesta noite, Pai. Abençoe a cada um de nós, enquanto lemos a Sua palavra, ou enquanto nós explanamos a Sua palavra, precisamos da liderança do Teu Espírito Santo, que toma a mim, Pai, sob o controle, ó Pai, de tudo aquilo que iremos falar, Pai. Sabemos nós que não somos nada, e nada podemos fazer sem Ti, meu Deus. Por isso queremos entregar o total controle, o total domínio desta pequena reunião familiar em Tuas mãos. Abençoe cada um aqui, Pai. Alguém que chegou angustiado, alguém que chegou com seu coração triste, alguém que chegou cansado aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor possa ser o refrigério, o refúgio para essas almas, Pai. Nós entregamos desde agora para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com um louvor nesse momento. É um momento bem simples, bem familiar. Seremos bem objetivos naquilo que nós temos hoje, né? Qual é o louvor? Primeiro louvor. Vamos dar início adorando a Deus, depois do momento de adoração, né? Graças a Deus, Pai eterno. Obrigado, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Espírito Santo de Deus. Pai
a vida de Cristo quero apresentar. É o meu desejo hoje. Em sua imagem eu quero estar, sem culpa naquele dia. Embora o mundo possa criticar, eles nunca entenderão que não descansarei até ser um homem perfeito. Sim, meu Deus. O que apresentarás ao Senhor no final de tua jornada? Nada o comoverá, a não ser seu próprio testemunho. O que apresentarás ao Senhor, eu espero que estejas clamando e não se encontre em uma posição buscando uma explicação. Embora o mundo ofereça prazeres aqui, uma vida de luxo e vaidade, mas tudo isso passará, pois o homem com o vento é. Num momento aqui, no outro se vai. Sim, meu Deus. Flor que desvanece, mas firme estarei até o dia em que perfeito serei. O que apresentarás ao Senhor no final de tua jornada? Oh, Deus. Nada o comoverá, a não ser seu próprio testemunho. O que apresentarás ao Senhor, eu espero que estejas clamando e não se encontre em uma posição buscando uma explicação. Minha alma somente descansa. Sim, meu Deus. Nos braços de Jesus Cristo. Abriu meus olhos para que eu possa ver que o juízo perto está. Ainda que 10.000 caiam ao meu lado, jamais serei desamparado. Porque na sombra da grande rocha habitarei. O que apresentarás ao Senhor no final de tua jornada? Sim, meu Deus. Nada o comoverá, a não ser seu próprio testemunho. O que apresentarás ao Senhor, eu espero que estejas clamando e não se encontre em uma posição buscando uma explicação. Graças a Deus. Senhor, com tua preciosa palavra, sim, Pai, unge a minha alma, aperfeiçoe o que falta em minha fé, recarrega, cura aos teus servos. Sim, meu Deus, lance fora todo medo, pois só quero te ouvir dizer. Sim.
Receba a tua coroa, meu filho amado, tu tens vencido. Fizestes bem. O que apresentarás ao Senhor no final de tua jornada? Nada o comoverá, a não ser seu próprio testemunho. O que apresentarás ao Senhor, eu espero que estejas clamando e não se encontre em uma posição buscando uma explicação, pois só quero te ouvir dizer: sim, meu Deus, ajuda-nos, Pai. Receba a tua coroa, meu filho amado, tu tens vencido. Graças. Fizestes bem. Aleluia. O que nós apresentaremos ao Senhor, né? Uma pergunta. O que nós vamos apresentar ao Senhor como uma testemunha de que um dia nós ouvimos falar dele. Um dia nós ouvimos alguém testificar que ele veio para nos salvar, veio para perdoar nossos pecados e para nos remirmos completamente de toda a imundícia do mundo. E hoje nós encontramos aqui, né? Graças a Deus pela oportunidade da vida que Ele deu para nós. A oportunidade de pararmos para poder ouvir a palavra de Deus. Talvez muitos estariam pensando que ia estar em um grande lugar, assentado, em umas cadeiras almofadadas, né? No ar-condicionado. Mas Deus muitas vezes está num lugar bem simples, bem humilde. Às vezes manifestando a sua palavra para um povo escolhido que Ele tem em sua mente. Talvez para muitos que passam na rua, olham para nós, eles não sabem o quanto é de valor isto. Isaías diz: quem deu crédito à palavra do Senhor? Ou quem atentou para o braço, que é a sua longanimidade, que é a sua misericórdia? Por isso estamos aqui, cada um de nós, né, com o propósito de ouvir de Deus hoje. Primeiramente, eu não tenho nada para vos dizer de mim mesmo. Completamente estou dependendo dele. Estou dependendo do Espírito Santo. Por mais que nós estudamos e cremos aquilo que nós lemos nas Escrituras, mas o que prevalece aqui é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus prevalece. Não prevalece nenhum credo, não prevalece nenhuma denominação, não prevalece nenhum sistema, não prevalece nenhuma placa de igreja. O que prevalece aqui é aquilo que Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, nada poderá prevalecer diante dela. Nem mesmo o inferno, nem mesmo a tumba, nem mesmo a morte, nenhum sistema humano, nenhuma doutrina vinda do inferno romperia com o que Deus tem feito para conosco, como um plano da sua obra redentora, né? Vamos louvar a Deus com mais um hino. E depois, irmão Jonathan, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para nós introduzirmos. Hoje nós não iremos concluir o que nós vamos dar início, né? Nós vamos começar bem lá de trás. Quero que todos vocês, com muita atenção, nós vamos ler algumas escrituras, né? Se você trouxe um papel, uma caneta, se não trouxe, não se preocupa, vai ficar gravado. Se vocês desejarem ouvir depois, né, está aqui disponível para qualquer um poder ouvir depois, tá bom? Vamos louvar mais um hino e então nós vamos já para a palavra. E o irmão Jonathan vai fazer a oração para a introdução desse período, tá, irmão Jonathan? Até porque eu senti isso, porque o que nós vamos falar hoje é uma pergunta pela qual o irmão Jonathan fez no nosso culto passado, há mais de 15 dias, e hoje nós vamos dar início a isto que nós vamos estar falando. Lembrando que nós não iremos colocar um fim nisto, porque isso é eternidade, mas nós vamos dar aqui o nosso parecer, aquilo que está nas Escrituras, que ficou para nós, nas entrelinhas,
e nós queremos compartilhar algo que estava na mente de Deus e agora Deus desejou dar a nós, os teus filhos, conhecer esse grande mistério. E é muito grande mesmo, né? Vamos louvar mais um louvor, né? Creio que 2 louvores e já vamos estar dando início. Não sei porquê, Senhor, tu me tocaste. Não sei porquê, em mim tu habitaste. Mas eu sei, grande é o teu amor por mim. Meu Deus. Meu coração está agradecido. Meu coração está te rendido. Contigo sempre quero, Senhor, estar. Porque fora de ti nada desejo desta terra. Tua presença é mais preciosa que qualquer coisa, porque fora de ti nada desejo nesta terra. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Tu és, Senhor, meu gozo e minha alegria. Está, Senhor, comigo todo dia. Em ti eu sempre quero, Senhor, estar. Sim, meu Deus. Obrigado, Deus. Coração está agradecido. Meu coração está te rendido. Contigo sempre quero, Senhor, estar. Aleluia, Senhor. Porque fora de ti nada desejo desta terra. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. É verdade, Senhor. Porque fora de ti nada desejo dessa terra. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Tu me livraste da morte. Sim, meu Deus. Tu me destes nova vida.
presença é mais preciosa que qualquer coisa. Sim, meu Deus, eu creio nisso, Senhor. Porque fora de ti nada desejo desta terra. Sim, Pai. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Aleluia. Graças a Deus, né? A sua presença é a coisa mais maravilhosa, né? O que seríamos de nós sem Ele, né? Agora o que nós iremos falar é de um Deus invisível, um Deus que você não pode vê-lo, né? Mas você tem que crer por fé. Esta é a questão, crer pela fé. Não há outra maneira de nós vermos Deus a não ser pela fé, né? Vamos dar início agora, irmão Jonathan, né? Eu gostaria, irmão Jonathan, nos colocamos de pé nesse momento, com reverência ao Senhor, e a oração que o irmão Jonathan fará nesta noite. Eu creio que aquilo que Deus colocou no coração dele no culto passado, há 15 dias atrás, creio que Deus irá dar início à sua resposta. E eu creio, irmão Jonathan, e a cada um de vocês hoje aqui, talvez pode ser um momento único da vida de vocês. Não passe despercebido de nada. Pelo amor à alma de vocês, não passe despercebido de nada. Não deixa nada lá fora tirar o seu sentido do que está acontecendo aqui neste ambiente. Anjos estão aqui. O poder de Deus está aqui. A manifestação da tua palavra está aqui. O que devemos fazer é dar crédito à palavra. E para isso devemos dar toda a atenção àquilo que ouvimos. E aquilo que ouvimos desce no nosso coração, aonde está o trono, o lugar de morada de Deus. E Ele quer falar contigo através da sua palavra. Irmão Jonathan, ore a Deus por esse momento. Creio que será um momento especial para todos nós, não só para você. Pode orar, agradecer a Deus por esse momento, por esse dia. Obrigado, Deus, agradecer por esse momento que nós estamos tendo hoje, para ouvir a palavra do Senhor, Deus poderoso. Sim, meu Deus. Obrigado, Deus poderoso, pela presença do irmão Roque que está aqui junto com nós. Aleluia, Senhor. Meu irmão, a família dele está aqui, pela família do irmão Paulo que está aqui com nós, procurando a palavra, pelo irmão que está aqui junto também. Obrigado, Deus, por ter colocado no coração de cada um para vir aqui hoje ouvir a palavra do Senhor e buscar o conhecimento do Senhor. Aleluia. Amém. Deus abençoe, irmão Jonathan, pela oração, pela simplicidade. Esta é a verdadeira oração. Quando você chega de Deus humilde, não sabendo como se expressar a Ele, se colocando na posição, Senhor, muito obrigado. Eu agradeço por isso, Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradeço por esses que o Senhor trouxe para estar conosco, congregados em Cristo Jesus. Vocês não estão congregados na casa do irmão Cláudio e da irmã Vanessa. Vocês estão congregados e assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. 3 irmãos aí, eu gostaria que abrisse a sua Bíblia. Vamos dar início aqui. Alguém vai abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Fazendo um favor, vamos bem devagar, não iremos terminar hoje, vamos dar apenas o início. O segundo irmão vai estar abrindo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1,
versículo 1 ao 3. O terceiro irmão ou irmã vai estar abrindo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Conseguiu encontrar aí? Alguém precisa de ajuda? João. A primeira, o irmão, quem vai ler o primeiro? Pode ler Gênesis capítulo 1, versículo 1. A criação do universo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Amém. A terra era sem forma. Só versículo 1, capítulo 1, versículo 1. É a base e o fundamento que nós vamos estar dando continuidade no nosso assunto. Eu escolhi 3 escrituras por testemunha de que Jesus Cristo é verdadeiro. A próxima escritura, vamos ler João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Em continuidade de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A qual foi lido: no princípio criou Deus os céus e a terra e ponto. Próximo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Vocês notaram que nós estamos conectando escrituras? O que é conectar a escritura? É colocar base, fundamento naquilo que Deus tem por intermédio da santa palavra de Deus, revelar o seu plano perfeito. Nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus criou céus e terra e ponto. Em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, nós lemos que no princípio, nós vamos voltar a esta palavra. Todas as Bíblias de vocês estão escritas em negrito, não estão? Negrito? Negrito é aquela letra bem alta, bem suspensa, bem vista de se ver. Em negrito. Se a sua for João Ferreira de Almeida, atualizada. A próxima escritura é Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. Tenha em mente esses 3 versículos. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. E Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17, a qual daqui nós daremos início à nossa palestra. Será um momento de esquadrinharmos essa escritura e olharmos para ela pela fé. Amém? Quem gostaria de lê-lo? Peraí, deixa eu achar aqui. Não, peraí, a Bíblia dele eu não enxergo a letra. Peguei, Thiago, dá pra ele assim. Bom, Jonathan, lê para nós, fazendo favor. Versículo 15 ao 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém. Podeis vos assentar. Que o Senhor Deus acrescenta a leitura da sua palavra. Nós vamos estar dando início hoje a um pensamento de Deus.
Talvez você se perguntaria: Deus pensa? Se Ele é um Deus espírito? Deus tem uma mente? Se Ele é um Deus espírito? Muitos teólogos, muitos estudantes da Bíblia, eles não dão conta de compreender as Escrituras nas entrelinhas. Eles estudam a letra. Jesus disse que a letra mata, mas o Espírito a vivifica. Por isso que quando vocês viram, quando eu tomei essas 3 Escrituras, todas as 3 Escrituras estavam concordando com algo. Algo que, no princípio, esse princípio aqui, não é o princípio quando Deus criou os céus e terras. Alguém de vocês já ouviram falar desse princípio? Pode levantar a sua mão. Amém. O irmão Roger já ouviu. O irmão Anderson e demais irmãos já ouviram falar desse princípio. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vocês notaram que a Bíblia faz ênfase de 2 princípios? Quando Deus fez menção em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus céus e terra. Ele estava falando de um início de algo, que um dia teria fim. Ponto. Mas aqui eu estou fazendo referência de um princípio, que esse princípio era a palavra. Eu quero que vocês notem que esse princípio era a palavra, que quando esta palavra pronunciou haja, e quando começou a vir à existência, as primeiras coisas a ser criadas, a ser manifesta, não foi a terra. Colossenses, acabamos de ler agora, não foi? Tomar Colossenses aqui. Quem eram esses que eram criados antes que a terra fosse formada? Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Quando a palavra se dirige a céus, chama-se dispensação. Que Deus tem dentro de um ciclo, quando Ele vira isto para nós, nós chamamos de dimensões. Entendeu? Na mente de Deus é uma dispensação de uma era eterna. Mas quando Ele deseja falar comigo e com você, Ele criou uma dimensão. Na dispensação de Deus, você apenas conhece Deus nos seus atributos. Mas na dispensação, quando Ele muda para a dimensão, da forma criar, então Ele já começa a manifestar aquilo que estava na sua mente eterna, e então Ele já começa a colocar algo em evidência. E isso que Ele começa a dar-se a conhecer a nós. Todos sabemos, quando Deus começa a criar, primeira coisa que Ele cria, o tempo. Tudo, irmão Roger está aí concordando comigo, tudo que Deus cria depois que Ele muda essa dispensação dele para a dimensão em que estamos vivendo, a primeira coisa chama-se tempo. Qual é a próxima que vem saindo de dentro do tempo? A luz.
E esta luz que vem saindo daquele próprio tempo que agora ele criou, é a palavra. É o verbo. E quando esse verbo vai vindo lá de dentro daquela correção que houve, chamado tempo, a luz começa a aparecer dali. Ali começa a dar início o que é Deus na sua criação. E então ele introduz isso na matéria. Quando ele é introduzido na matéria, você já tem uma imagem do que aquilo é. Aí você já consegue ver Deus formando a terra, separando, criando os astros e todas as demais coisas. Mas eu quero voltar com vocês no princípio, antes que a terra não era terra. Antes que o tempo ainda não era tempo. Isso estava dentro de um ciclo a qual chamamos eternidade. E a eternidade para Deus é algo que não tem começo e não tem fim. Mas agora, dentro disso, que não tem começo, não tem fim, algo começa a acontecer ali dentro, na mente de Deus. Eu quero que vocês comecem a captar algo, que o que está ocorrendo lá, na eternidade, a qual eu costumo chamar de uma dinastia, dentro da mente de Deus, um período de tempo em que Deus cria os anjos. Deus cria todas as hostes celestiais diante dele. Ele vai criando. E aí ele cria os querubins. E dentre um desses querubins, criado na mente de Deus, ali na mente eterna, já começa a haver algo acontecendo. Alguém tem em memória qual é a escritura de que eu estou fazendo referência? O único personagem bíblico que falou desta escritura foi aquele que em Apocalipse capítulo 4, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu estou falando de um dia que não é o meu dia, não é o dia do homem, não é o dia da queda do homem, a qual veio através de Eva. Eu não vou falar de Adão, porque a minha Bíblia diz que quem foi enganado não foi Adão, porém Eva foi enganada. Vamos chegar a isso, para podermos compreendermos do que nós estamos falando. Nessa dinastia, alguém abre para mim Apocalipse capítulo 12, já deixa em mãos as escrituras, que agora nós vamos estar entrando na mente de Deus. E nessa mente de Deus ali, eu e você, nós já estávamos na forma de espíritos criados. Nós chegamos a chamar esses espíritos criados por Deus, a sua imagem, teofania. O que é teofania? São corpos celestes, corpos de luzes, que só pode ser manifestado dentro daquela esfera eterna. O tempo a qual eu estou vivendo agora, luz, tempo e matéria, falando das dimensões, você não consegue ver uma teofania. O que é teofania? É um corpo de luz. E esse corpo de luz, ele não pode ser manifesto a olho nu. É impossível você ver esse corpo teofânico, esse corpo palavra. Por isso que quando Deus desejou se manifestar, ele teve que tomar um corpo para si. Olha só, ele tomou um corpo para si, e esse corpo é um corpo que é componente do pó da terra. Este corpo, ele tem que ter elementos para ser composto nesse corpo, para que o espírito desse grande Deus Jeová, o grande Deus eterno, em outras palavras, esse que é Elohim, a qual não tem princípio e nem fim de dias, esse que Paulo diz que não há sombra, não há mudança de variação, ele é sempre Deus. O tempo todo, ele desejou se manifestar em uma forma imorfe. Quando ele se manifesta de uma forma amorfe, ele sai daquele corpo de luz, a qual nós chamamos de Elohim, o Logos de Deus,
que é a palavra, e então ele vem se condescendendo até que ele torna a minha imagem e a tua imagem. Mas o que estava vendo no céu agora era algo que estava já corrompendo. Muitos de nós, ou até mesmo estudiosos da Bíblia, se perguntam: o que havia no céu, ou o que houve no céu, para que esse querubim ungido fosse expulso de lá? Muitos teólogos têm em mente que o pecado começou na terra. Quantos já ouviu isso? O pecado nunca começou na terra. O pecado começou nos céus. Os céus, não o céu celeste, o céu dimensões. Vocês têm que entender que dentro da dispensação eterna desse grande Espírito, tem dispensações que manifesta algo como se tivesse compartimento na mente de Deus, e ele tinha ali um programa, ele tinha um projeto, e nesse programa, nesse projeto, ele tem um ser criado, e ele dá a esse ser criado agora, irmão Jonathan, toda a autoridade, e faz esse ser criado, somente esse Deus, Elohim, e esse ser criado, que é um querubim ungido, nós vamos ler agora em Ezequiel 28, nem mesmo Miguel, nem mesmo Gabriel, nem mesmo um daquelas hostes que estavam ali, tinha o que este homem, ser criado, essa imagem criada, não homem, esse ser imagem criada, tinha esse querubim ungido ali no céu. Quando o pecado começou a introduzir, quando a primeira mentira foi pregada nos céus, não no céu, aonde está só Deus, que é a sétima dimensão. Mas dentro dessa sétima dimensão, há seções. Como nós sabemos que há seções no livro da vida do Cordeiro. E muitos se atrapalham, não compreendem essas seções dentro do livro do Cordeiro. Assim é também nessa sétima dimensão, aonde Deus está. Na sétima dimensão não tem ninguém a não ser Deus. Mas nessa mesma dimensão a qual Deus está, tem compartimento, que ali estão anjos, estão querubins, estão serafins, todas as hostes angelicais estão ali. E quem estava ali também? Satanás, o aferidor de medida, um anjo afogueado, um anjo de luz, um anjo que conhecia todo o projeto que Deus tinha em mente para aquilo que ele tinha a manifestar na sua mente eterna. Aquilo que Deus tinha na sua mente eterna, ele tinha um ali que estava observando todo o seu projeto. Deus, em outras palavras, ele era o grande arquiteto e é até hoje. Porém, Satanás esqueceu de uma coisa: que Deus tinha um plano. A única coisa que impediu de esse grande luz, esse grande anjo de luz, esse querubim ungido, não acabar com todo o plano e propósito de Deus, foi por causa de um plano. E nós vamos chegar nesse plano. E para chegar nesse plano, nós teremos que conhecer quem é Deus, que forma que Ele está manifestado, o lugar onde Ele está entronizado, o que devo eu fazer para crer em um plano tão grande quanto esse, que este querubim ungido à altura não pôde saber. Alguém lê para mim Ezequiel? Ezequiel, capítulo
Perdão, vamos ler agora Apocalipse 12. Deixa eu tomar na minha Bíblia também, porque a memória às vezes... Vamos ler aí, Apocalipse 12, versículo 7. Vocês notaram aqui, uma base, que quando Deus está criando os céus e a terra, Deus tem um princípio para esta criação aqui, chamada terra, a qual eu e você vive, que nós temos aí 7 dimensões, e nós vivemos dentro dessas dimensões, luz, tempo, matéria, né? A 4ª dimensão, que é a imagem e som. 5ª dimensão, o inferno. Não vamos falar sobre ela hoje, mas é algo que vamos chegar nela. A 5ª dimensão, aonde é considerada a região dos perdidos. Essa 5ª dimensão, irmão Roger, é dividida também em etapas. Dentro dessa 5ª dimensão, Satanás, ele não está no inferno. As pessoas se enganam que Satanás está no inferno. Satanás não está no inferno. A Bíblia vai nos falar que Satanás não está no inferno, ele está em um outro lugar dentro dessa região de 5ª dimensão, que se chama abismo. No abismo só tem esse Lúcifer, esse querubim ungido. Capta isso? Esse querubim ungido, que um dia esteve aqui, ó, em Ezequiel 28, nós vamos ler daqui a pouco, que agora ele está aqui, ó, em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12 está havendo uma batalha nos céus, que é debaixo do céu, que é abaixo da dimensão do trono de Deus, a qual João, quando foi arrebatado, ele foi arrebatado em espírito até o trono de Deus. E quando ele é arrebatado em espírito, ele vê um assentado no trono. E quando ele vê um que está assentado no trono ali, havia em torno do trono 24 anciões. E diante do trono estava João. E ao lado de João, um chamado Ancião de Dias. Olha o que Deus tem em sua mente ali, no seu trono. Você não consegue encontrar Satanás em nenhum lugar. Mas nós encontramos Satanás querendo intentar ser igual a Deus, querendo sentar no trono em que Deus está sentado, esse trono que João estava vendo. Ele queria ter o total controle desse trono. Ele queria dar ordem a esses 12 patriarcas que estavam ali, que é os 12 patriarcas e os 12 anciãos, que os 12 patriarcas representados no Velho Testamento, mais 12 anciões que representam os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Por isso que são 24 anciãos. O que representa esses 24 anciões? Que todos eles eram autoridade diante de Deus. Eles não sabiam. Mas hoje eu sei que quando eu olho para João, quando eu olho para Paulo, quando eu olho para cada um daqueles apóstolos e profetas, eu sei que um deles estava representado na dinastia de Deus, para refletir a imagem de Deus, assim como esse querubim ungido estava ali para também refletir a sua imagem. E Satanás, esse que eu estou vos falando aqui, ele, após cair em Apocalipse 12, quem lê isso para nós? E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Vamos mais aí? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Muito bem. Deus abençoe o irmão Anderson pela leitura e que todos tenham a compreensão do que eu estou falando. Estou falando à altura do entendimento de vocês? Estão conseguindo compreender? A minha voz está sendo inteligível para vocês? Tudo que vocês ouviram hoje aqui, depois, no final, vocês escrevem num papel e deixa aí a pergunta. Que às vezes nós falamos tão rápido e você às vezes passa por alto de algum assunto. Mas vocês notaram que aqui estava havendo uma batalha.
Você vai ver que esse João em Apocalipse, que é o que revela o caráter de Jesus Cristo, João, ele dá nome. Ele vai dar nome a um ser que você vai olhar agora em Ezequiel 28. Abra sua Bíblia já em Ezequiel 28 aí, fazendo um favor. Versículo 12 a 19, enquanto eu vou dando aqui o meu parecer. Enquanto essa batalha estava havendo no céu, quero vos afirmar que essa batalha que estava havendo no céu não era qualquer batalha. Não é uma batalha entre carne, era batalha em espírito, era batalha de poder. Não só esse querubim ungido queria se assentar no trono, como também esses que estavam do lado dele. Porque nós vamos ver aqui que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra quem? Você já notou aqui que nós já vimos duas personalidades. Possamos dizer, um está representado na característica de Miguel. Miguel representa Cristo. Cristo representa o ungido. Porém, então, esse anjo, querubim, que está aqui batalhando, capte isso, pelo amor de Deus, que está batalhando agora, lá naquela dinastia passada, porque este dragão, que é chamada aqui a antiga serpente, ela vai ter que ser expulsa dos céus, e vai ter que cair aqui na terra, e ao cair aqui na terra, ela tem todo aquele projeto, ela tem tudo aquilo que foi arquitetado, ela sentava, segundo o profeta desta era, diz que ele se assentava diante do grande Deus Altíssimo, o grande Jeová, e enquanto o grande Jeová, com sua caneta, o Eterno, estava ali, arquitetando, fazendo uma planta, de tudo aquilo que ele tinha em sua mente, do seu lado esquerdo, quem estava? Esse querubim ungido. E ao lado ali, à medida que ele estava vendo aquele plano sendo arquitetado, ele começa a colocar algo que vai começar a descer no coração dele. Nós vamos ver essa figura daqui a pouco, Ezequiel 28. Algo começa a descer no coração dele enquanto, irmão Marcos, aquela batalha estava acontecendo. Mas eu quero que vocês notem uma coisa. Enquanto Miguel estava batalhando, havia alguém do lado de Miguel. Vocês notaram? E esses que estavam batalhando ao lado de Miguel eram anjos, eram corpos celestes, eram corpo teofania. Todos aqueles que prevaleceram do lado de Miguel, um dia Deus ia dar forma para esses corpos vir à terra que ele já tinha planejado, arquitetado, preparado para estes. Mas ali, naquela dinastia passada, nos céus, já estava havendo uma batalha. Agora aqui eu quero que você note uma coisa. Naquele princípio lá atrás, bilhões, trilhões de anos, pensa na sua mente aí como sendo algo infinito para o ser humano pensar. Você teve que ficar ao lado de alguém. Você teve que se posicionar ao lado de alguém. Eu escolhi posicionar do lado de Miguel. Eu creio que cada um de vocês, mesmo naquela dinastia passada, falou, não, eu vou ficar ao lado de Miguel. Eu não vou ficar ao lado desse dragão, a qual João deu nome para ele. Mas nós sabemos que ele era um querubim ungido, um aferidor de medida. Então, por ele ser um aferidor de medida, ele passou diante de cada um de vocês. Aferindo cada um. Vamos passar por isso. Aferindo cada um de vocês. E à medida que ele ia aferindo sobre vocês, ele ia começando a contar aquilo na sua caderneta. Falei, eu sei como eu vou tratar como o Anderson lá na terra, quando o Anderson não era Anderson ainda. Eu sei como eu vou tratar lá na terra, porque ele já sabia o intento. Ele era tão próximo de Deus, porque ele queria sentar no lugar de Deus. Ninguém mais desejou isso.
Então, enquanto essa batalha estava se havendo ali, não há tempo. Não há tempo, irmão Roger. Agora vamos abrir algo aqui. Enquanto essa batalha estava havendo no céu, o próprio Deus, eu estou sendo um quadro aqui, mas se eu tivesse, eu iria desenhar para vocês. O próprio Deus, vou criar uma linha para vocês aqui, divisória. O próprio Deus, nessa grande aliança eterna, o próprio Deus, bem aqui, em um cantinho aqui, Deus, Elohim, quando, através de Miguel, expulsou este dragão, então ele caiu por essa eclosão. E quando ele cai por aqui, ao cair, aqueles que estavam ali com ele, começou a ouvir a sua mentira, e com a sua cauda, que representa a sua mentira, que representa um engano, trouxe terça parte com ele. Observe que uns ficaram ao lado de Miguel e prevaleceu com Miguel. Outros ficaram do lado desse dragão, e quando essa batalha estava ali ferrenha, o grande Deus, o Espírito, abre da eternidade um canal. Vocês podem entender. Abre ali uma brecha, uma vazão. Fala aqui, eu te expulso. Quando ele expulsa esse ser, de Ezequiel 28, ele cai na terra. Quando ele cai na terra, ele encontra a terra vazia. Deus ainda nem mesmo tinha colocado na terra ainda. Capta isso. Deus ainda, irmão, nem tinha colocado Adão ainda na terra. Quem já estava habitando na terra? Leia para mim, fazendo um favor. Ezequiel, capítulo 28. Quem estava habitando na terra? Quero que leia em voz alta, por favor. Irmão Anderson, leia para nós. Quem estava habitando na terra, que estava em um lugar que a Bíblia vai fazer referência como sendo aquele lugar jardim de Deus. Então quero que vocês notem algo aqui, que aquilo que ele tinha na sua mente lá, na eternidade, já criado, chamado jardim de Deus, ele tinha para a terra, a qual eu e você estamos vivendo hoje, dentro desse período de luz, tempo e matéria, um lugar que ele chamaria mais tarde, dentro da dispensação tempo, chamado Éden. Entenderam? Olha aonde a Bíblia está nos tirando de uma dinastia passada, aonde Deus já tinha na sua mente um jardim tão perfeito, e nós vamos voltar para lá. Um jardim tão perfeito, e agora ele fala, Satanás fala, ele planeja ter um jardim na terra. E então Deus começou a criar ali o seu jardim. Então ele fez separação das águas, da terra. Então de repente vem os astros, todo mundo sabe, as sementes, cada uma começa a produzir as suas espécies. Eu quero colocar Satanás no lugar dele. Vamos colocar ele, né? Então, aí as sementes começou a produzir, cada pássaro foram criado, veio a existência. E ali, nesse período ali, olha, nesse período, quando Deus já está criando tudo isso, irmão Roger, sabe quem está com um grande Deus que é Espírito agora? Adão. Um homem espírito já está com ele ali. Já está andando, porque ele veio com ele diante da terra. Quando Deus abre essa dispensação, ele desce, Deus já tem um plano na sua mente, e fala, eu vou criar um homem na terra. Satanás já sabia. Deus já tinha esse homem Adão lá no princípio, espírito, mas ele não tinha enviado para a terra, mas estava na mente de Deus. Satanás já sabia o quanto Deus também já sabia. Então quando chega na terra, quando tudo já está formado, tudo está colocado em ordem, então esse querubim ungido agora, que o irmão Anderson vai ler para nós, de Ezequiel 28, preste atenção quem ele era lá naquele jardim de Deus, e o que ele tentou ser aqui embaixo. 28, 12? Isso, a 19. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida,
cheio de sabedoria e perfeito. Só um pouquinho, aí, para aí, irmãos. Ó, tem pessoas, teólogos, que vai falar assim, olha, isso está falando do retiro. Agora eu quero que vocês olhem pela fé. Se esse retiro era isso aqui, a imagem, onde ele estava, como ele caminhava, depois eu vou falar em um próximo estágio, que não será hoje, sobre isso, quem era o retiro, o que ele representou, para que Satanás pudesse, para que ele pudesse receber uma profecia do Filho do Homem, como ele recebeu isto. Quando a Bíblia relata Filho do Homem, representa um profeta. Então, todas as vezes que a Bíblia refere Filho do Homem, lembra-se que Deus, de alguma forma, sendo Espírito, está na carne de um homem, proferindo palavra. E quando ele começou a proferir palavra, ele começa a dizer agora, lê a partir, tu és o aferidor, até o 19. Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criados, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Meu Deus. No monte de santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, correspondente à tua sabedoria, por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que lhe olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Meu Deus. Vocês notaram aqui que vocês viram o início de quem é este dragão, quem é esta serpente, que ainda aqui, ó, ela não é serpente ainda. Aqui ele não é o dragão ainda. Aqui não. Aqui ele é apenas um ser criado na mente de Deus. Deus estava criando ele. Olha as pedras pelas quais ele foi criado. Vocês notaram as pedras de jaspe, de carbônico, de topázio? O que representava isso? Não vou falar sobre as pedras, senão é outra coisa. E aonde ele estava? No jardim de Deus, manifestando toda esta glória de Deus, porque todas essas pedras estavam nele como que revelando algo a qual nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Deus Jeová, ele é uma grande pedra como um diamante. Alguém já ouviu essa expressão? E desse diamante ele tem 7 cores. E desse diamante que tem 7 cores, ele tem 7 espíritos. Você está entendendo? Ele era esse querubim ungido. E que estava ali, era um homem perfeito, era um querubim perfeito. Até que, no seu coração, eu quero que vocês notem aqui, para as lições futuras, que até no teu coração achou iniquidade.
O único lugar que quanto Deus pode habitar é no coração do homem. Mas Deus, no plano dele, ele falou: o coração já é meu. O que foi achado no teu coração aqui agora, o querubim ungido, o Lúcifer, né? Estará apenas na sua mente. Satanás, ele é tão astuto que quando ele começou a ver Deus trabalhando com o homem, quando Deus começou a mover-se diante do homem, e Deus foi lá no pó da terra, tomou ali do pó da terra, porém o espírito desse homem já estava criado. Eu quero colocar esse espírito desse homem criado, já eu, você, o Roger no seu perfeito estado, tá? Porque ele é espírito, ele é corpo, palavra, ele é corpo, teofania. Ele está aí nessa condição, eu estou na minha condição, o vô está ficando nessa condição, nessa idade, por causa do pecado, da queda, né? Por causa do pecado, da queda. Não vou falar sobre os 3 corpos que nós temos: corpos terrestres, que é o primeiro corpo. O segundo corpo é o corpo teofania, que é o corpo palavra. Terceiro corpo é o corpo glorificado. Mas muito bem, eu e você, Satanás não sabia disso, mas eu e você sabia. Como que eu e você sabia que esse aferidor de medida, que esse querubim ungido, foi se achado iniquidade no seu coração? E essa iniquidade, quem sabe que é iniquidade? É pecado. Todo aquele que não pratica a justiça é ínico, é filho da injustiça. Em outras palavras, filho da perdição. Então Satanás nada mais é uma criatura no plano de Deus, agora predestinado àquele propósito eterno, já condenado. Agora, esse já condenado tinha do lado de Miguel anjos que eram corpos teofânicos, do lado desse dragão, a qual João viu também corpos, espíritos, que quando esta cauda, esta mesma mentira que se achou no coração desse querubim ungido, quero que vocês notem isso, que essa mesma mentira que se achou no coração desse querubim ungido, agora na mente. Aí você fala: não, Cláudio, mas o espírito tem, o espírito tem 5 sentidos. Quanto sabe disso? Alamon Roger sabe. Assim como o corpo tem 5 sentidos natural, o espírito nosso tem 5 sentidos espiritual. Mas eu quero vos afirmar uma coisa: o espírito, ele não só tem 5 sentidos, ele tem 7 sentidos. Vocês sabiam disso? Ele com 5 sentidos, ao ouvir aquele grande propósito dentro dele, ele vai ter dúvida ou fé. A dúvida é um sentido, a fé também é um sentido. Então esse corpo, o espírito agora, formado, criado, corpo teofania, quero que vocês prestem atenção em uma coisa: todos aqueles que ficaram do lado de Miguel, eles tinham o super sentido neles, a fé. Todos que ficaram do lado desse dragão, que mais para frente nós vamos ver que ela é a serpente, estava a dúvida. Por que estava a dúvida? Porque eles não creram no que Miguel estava falando. Não creram em ficar do lado de Miguel. Preferiu ficar ao lado de quem? Desse querubim ungido. Por que ficar ao lado desse querubim ungido? Vocês já pararam para ver o que estava diante dele, a glória? Do que ele era formado? Por onde ele caminhava? Onde ele estava? O tempo todo ao lado do grande Deus Altíssimo? E o que ele era ali? Né? Nós sabemos, como lemos aqui, ele era um protetor.
diante de Deus o tempo todo. Mas chegou uma hora que ele se rebelou contra Deus. E quando ele se rebelou contra Deus, Deus criou essa linha divisória. Falou, aqui não, vou te enviar para a terra. Quando ele envia para a terra, Deus já tinha um propósito na terra, irmão Anderson. Mas era o único lugar que Deus tinha para colocar na terra. Na terra? Não. Não na terra. Dentro da dispensação. Luz, tempo, matéria. Qual é a próxima? Quarta dimensão, que é som e imagem. Qual é a próxima? O inferno, que é a região dos perdidos. Então Deus envia para a terra no sentido do contexto que ele teria acesso. Falei, como assim, irmão Cláudio? Quantos já ouviram falar do livro de Jó aqui? Olha quem era esse querubim ungido. Irmão Roger vai lembrar da escritura agora. Certo tempo, Jó estava passando por uma aprovação, um teste dado por Deus, porque este querubim ungido, ele tinha acesso às dimensões, até a terra, e também tinha acesso até onde? O altar de Deus. O altar, não o trono. O altar é um lugar que você chega ali para confessar algo, para dizer algo, para inquirir algo. E Deus, em uma hora, quem chega lá? Em outras palavras, né? O grande Deus Espírito ali abre a sua porta e vai diante de quem? Satanás. Satanás vai diante do grande Deus para pedir quem? A alma de Jó. Para pedir, para tentar Jó. Ué, mas como assim? Se ele foi lançado à terra e ele agora tem acesso aos céus. O grande Senhor Jeová indaga ele assim: de onde vens tu, Satanás? Como assim? Como que esse grande Deus não soubesse? Mas ele estava olhando para dentro da iniquidade do que estava no coração desse indivíduo. Ele vem, eu venho por rodear a terra. Quer dizer, eu venho de passear por ela. Por ela onde? Desde quando o Senhor criou aquela chamada dimensão, luz, tempo e matéria. E o Senhor criou também uma dimensão que eu ajo lá nela como potestade, que chama-se quarta dimensão. Eu estou lá, no som e na imagem. Lá nessa quarta dimensão eu posso me prefigurar em algo, em uma figura, em uma imagem, em uma sombra. Mas o tempo todo eu sempre fico na região dos perdidos. Porque o Senhor me enviou para lá e eu estou lá. Mas eu tendo acesso, o caminho estava aberto. Vamos chegar na árvore da vida. O caminho estava aberto, então eu tenho todo o acesso. Talvez vocês não saibam, mas Jó é o livro mais velho da Bíblia. Jó viveu nos dias de Adão. Contemporâneo nos dias de Adão. É incrível. Mas nós fomos lá para o livro de Judas, e o que ele relata no livro dele, nós vamos falar quem era essa estrela da alva daqui a pouco, ou talvez no próximo culto, no próximo momento, mas que vocês possam entender que agora, esse querubim ungido, ele sai de diante de Deus, dentro dessa dispensação tempo, e vai tentar o seu servo Jó. Ele ainda tinha acesso de ir diante de Deus, quando ele quisesse, o tempo que ele quisesse e quando ele quisesse, ele tinha esse acesso. Mas chegou uma hora que isso foi interrompido. Nós sabemos que ele tinha esse acesso, foi tirado dele esse acesso. Então agora nós chegamos no jardim do Éden. Do jardim de Deus, vemos já por onde esse espírito caminhou, esse querubim ungido caminhou, e agora nós nos encontramos em um lugar, o seio da terra. E nesse seio da terra, nós vamos parar por aqui. Nesse seio da terra, Deus falou assim, eu vou criar o homem à minha própria imagem. E eu vou colocar agora na terra este homem à minha própria imagem.
E ele chega a conversar com alguém ali, ó. Façamos o homem a nossa própria imagem. Quando ele estava falando ali, ele não estava falando dentro da dimensão tempo. Não, ele não estava falando. Ele estava falando consigo mesmo. Ele tinha pensamento, ele tinha atributos. Quais são esses atributos, irmão Cláudio? Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Sidekenu. Todos esses são atributos da paternidade de Deus, para ele trazer dentro daquela criação da sua obra-prima a perfeição do que ele estava manifestando. Então, quando ele estava falando, ele falou: façamos o homem a nossa própria imagem e semelhança. Então ele começa na sua mente criar o homem. E quando Deus cria o homem à sua imagem, ele coloca ele já na terra. E esse homem é assim, ó, é instantâneo. Ele pensou, falou, criou. Então esse homem já começa a caminhar sobre a terra. Mas esse homem está ali caminhando sobre essa terra que foi criada, esse jardim de Deus. E ali já está esse espírito também caminhando para lá e para cá. Esses dois espíritos estão ali. Tanto está esse espírito que nós vamos ver que no próximo etapa da nossa conversa, nós vamos ver que esse espírito ele precisava de alguém para poder introduzir o seu plano, aquilo que ele tinha arquitetado. Mas aqui está Adão agora, criado à imagem de Deus. Ele cria, ele chama os pássaros, ele dá nome aos pássaros. Tudo isso ainda é o homem espírito. Quando você vai para Gênesis capítulo 2, você não vai ver ali o homem formado do pó da terra. Mas chegou um bom tempo, passa-se tempo. Deus cria uma lei na sua mente, e ele tinha na sua mente: não, eu vou criar esse homem não somente para ser espírito, mas ele vai ser um lavrador da terra. Mas ele, como espírito, ele não vai poder lavrar a terra. Ele, como espírito, ele não vai poder comer o que ele deseja. Ele vai apenas criar, porque ele é um pequeno Deus. Adão significa pequeno Deus. Então, você encontra agora aqui, nesse Éden, já formado por Deus, vindo à existência, quem? O espírito de Satanás, que foi expulso de Apocalipse, capítulo 12. Sabemos quem é ele, quem expulsou para a terra. Encontramos quem ele é, como ele foi formado, quem ele era, como ele queria se sentir como Deus. O que foi encontrado no coração dele, falar: agora, eu aqui na terra, agora, né, eu posso fazer tudo aquilo que eu tenho no meu coração, o que eu não consegui fazer na eternidade. E então esse grande Deus, ele criou toda espécie de árvores, de animais, mamíferos, todo vegetal. Ele foi criando isso. E ele falou: agora eu crio o homem à minha imagem e minha semelhança. E quando ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele criou ali duas árvores. Duas árvores ou três árvores? Deus criou duas árvores ou três árvores? Vamos pensando nisso. Nós temos que ter a conclusão disso. Nós vamos entender que quando Deus cria o homem espírito do pó da terra, ele agora forma esse homem Adão. Esse homem espírito que Deus cria, ele é macho e fêmea. Todo mundo sabe disso. Que de Adão, esse homem tirado do pó da terra, agora Deus coloca ele para dormir, um sono profundo, e agora ele tira desse Adão, e Satanás cuidando. Satanás, encontrei onde eu vou entrar agora. Adão olhava para uma árvore, a árvore da vida. Adão olhava para o outro lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão olhava para o outro lado, árvores
com frutos, bom para se comer. E ele ficou ali já, cuidando. Até que no intento, ele observando tudo que Deus estava fazendo, então Deus viu e desejou, não, eu vou criar agora o homem do pó da terra. Mas Deus já sabia. Aí Deus vai, cria Adão. Mas esse homem Adão agora, ele começa a andar ali entre as árvores, vai no rio, vai em outro lugar, ele olha para a vaca, ele olha assim, ué, a vaca ele tem o boi. Aí ele olha para um outro animal, ele olha para uma galinha, por exemplo, ele olha a galinha, ele olha, mas tem um galo. Ele vai olhando para cada um desses animais e ele começa a olhar que havia macho e fêmea. Mas na mente de Deus, quero que vocês observem uma coisa que será para a próxima, que vocês vão ver que quando Deus cria todos estes seres, ó irmão Marcos, que coisa, somente o profeta para poder mostrar isso para nós. Na mensagem A Semente da Serpente, o profeta fala assim, Deus criou de todos, macho e fêmea, mas a serpente não tem o serpente. Só existe o singular. Ele não é macho e não é fêmea, ele é a serpente. O único animal, um único ser. E o diabo achou. Aí como que o diabo é astuto? O diabo olhou e viu que Deus tinha feito um homem da imagem da terra e colocou nele um espírito masculino e feminino. Mas Satanás não sabia que dias mais tarde, Deus na sua mente falou, não, eu vou tirar dele e vou criar para ele uma adjuntora. Colocou ela a dormir, foi lá e quem tirou? Como nós sabemos, Eva. Eva significa a mãe de todos os viventes. Significa minha mãe, a tua mãe, nossa mãe, da qual todos nós viemos por causa da queda, da correção. Se nós estivéssemos em Adão, teríamos vida perfeito. Mas por causa de Eva, então, esse querubim ungido, Lúcifer, ele olha para aquele animal ereto ali. Falei, já sei. Ele começa a observar que todas as vezes com que Adão passeava pelo jardim, Adão chegava e conversava com ele. Não é ela, é ele. É o serpente. Não é a serpente, é o serpente. Conversava com ele, numa viradinha de sol, outro de manhã, assim como Deus também conversava com Adão. Mas Satanás viu que esse homem, esse varão ereto, esse animal, esta besta, conforme nós sabemos, ela tinha faculdade de falar. Em outras palavras, ela tinha alma. Ela tinha alma. Não somente espírito, ela tinha uma alma. Então nós vamos parar por aqui. Hoje. Olhando desde a eternidade. E agora nós chegamos na Terra. E estamos na Terra. Diante desses personagens. Primeiro, a serpente. Segundo, a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao derredor deles, ali, está um ser criado de Deus, a sua imagem e semelhança, criado do pó da terra, chamado Adão. E um subproduto, a qual foi tirado de Adão, que é a parte feminina, Eva. E Satanás olhou tudo isso, falou, agora é minha vez. Tudo aquilo que aconteceu lá, na eternidade, em Apocalipse 12, que nós vimos, ele começou a maquinar. Eu já sei. Quando Adão saía de perto de Eva, ele via que Eva começava a andar para lá, andava para cá, andava para lá, andava para cá, um pouco quieta. E de repente, esse querubim ungido, que é um espírito ungido, unge essa serpente. Ele unge essa serpente. E quando ele unge essa serpente, como assim, irmão Cláudio? Unge.
Eva ouviu de Deus uma única e última vez, enquanto ainda ela estava em Adão. Nós vamos ver na próxima vez. Eva, ela não ouviu separada de Adão. Eva ouviu de Deus em Adão. Vocês irão ver na próxima vez. Assim como eu e você estamos ouvindo de Cristo hoje. Porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E nós somos hoje a sua esposa e estamos representando ele aqui agora. Vamos nos colocar de pé, né? Já se passou bem o tempo. Faça a sua pergunta, né, para o próximo culto. Deixa comigo, entre em contato. Irmão Cláudio, tive dúvida nisso, você passou por isso. Calma que talvez não foi te respondido agora, mas isso nós vamos gradativamente, né? Vamos tentando colocar o máximo possível de escritura e luz na palavra, né? Luz na palavra. Apenas saímos de um lugar da eternidade e nos colocamos aqui agora. Eu quero que vocês tenham em mente, ninguém se moveu para lugar nenhum. Nós saímos da eternidade e Deus nos colocou aqui agora. Eu quero que vocês tenham em mente, cada filho de Deus, eles não foram expulsos do céu, eles não caíram do céu, eles foram enviados no tempo de Deus e agora estão manifestos. Mas todos aqueles anjos caíram, porque eles não tinham alma, eles não tinham um propósito de voltar para estar com Deus novamente, né? Que Deus abençoe vocês, né? Eu oro a Deus para que Deus dê entendimento, né? Eu sei que não será fácil. Nós já ouvimos tanto sobre a semente da serpente. Eu não cheguei na semente da serpente ainda, nem falei sobre a semente da serpente. Vamos chegar, né, em outros momentos. Talvez já vamos dar início no próximo, viu, irmão? Não perca. Já vamos dar início no próximo aí. Por onde a semente entrou, quem é a semente e o rastro dessa semente e aonde ela está operando hoje. Tá bom? Vamos conhecer quem é a semente da mulher, quem é essa semente que feriu o calcanhar do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Temos que passar por isso aí, para entendermos a hora em que estamos vivendo e ver qual é a nossa dinastia, qual é a nossa cidadania. Ou se somos da região celeste, que ficamos com o lado de Miguel, de Gabriel, de todos aqueles seres angelicais, daqueles querubins com as suas 4 faces, a face do leão, né? A face do boi, a face do homem e a face de uma águia voando. Essas 4 unções está hoje guardando a árvore da vida. Nós vamos chegar, passar por lá, que depois que Adão foi expulso, após a queda, que vocês não sabem o que é a queda ainda, mas eu já estou adiantando, para dar um saborzinho de mel. Deus colocou querubins para guardar a árvore da vida. E esses querubins ficaram ali, por um bom período de tempo, guardando a árvore da vida. Mas chegou uma hora que Deus falou, não, cessa esse período de vocês guardar a árvore da vida, e eu vou dar acesso a eles a comer da árvore da vida. Eu e você hoje, nesse dia, estamos comendo da árvore da vida. Se nós estivéssemos comendo da árvore da vida do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não estaríamos ouvindo estas palavras. Porque só quem para ouvir estas palavras é aqueles que são participantes desta árvore da vida. Olha só, você e eu estamos guardados por um querubim eterno, uma unção eterna, que nem eu nem você sabemos, a menos que, conforme Lucas 24:45, Deus nos abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender o que é o plano de Deus para a minha e para a tua vida. Se você veio hoje aqui, nessa noite, com o desejo de conhecer Deus, eu o apresentei a você quem é Deus, mas também lhe apresentei qual foi o maior inimigo que Deus tinha. E tem, até hoje. Ah, tem sim, até hoje. Até um ponto que eles contenderam contra o corpo de Moisés e o anjo disse, ó, deixa eles. Jesus, quando estava na terra, disse, ó, levantai-vos, ó, o príncipe dessa terra está chegando. Como que Jesus, Roger, sabia que o príncipe daquela terra estava ali? Que coisa, né? E nem mesmo Jesus, nos seus dias, contendeu contra aqueles príncipes
que já estava na terra, porque há uma lei de Deus regendo sobre isso, mas chegará um intento, um dia, que tudo isso terminará, toda a perseguição, tudo que nós temos passado, teremos o nosso corpo transformado, e então voltaremos nós, o que ele tinha na sua mente eterna. A culpa de tudo isso é a queda, e nós estamos aqui, após a queda, sofrendo de uma amnésia espiritual. Mas Deus está aqui esclarecendo a nossa vida. Um tic-tac na sua vida, na sua mente. Ei, você tem um estado de consciência, eu desejo falar com você. Você tem um ouvido, uma audição, e você tem ouvido a minha palavra. Eu coloquei em você um sentido chamado memória. Essa memória em você é acionada quando você ouve a palavra. Você tem o raciocínio, e através do raciocínio você começa a raciocinar, e aquilo traz fé ou dúvida para você. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né, por esse momento. Desculpa pelo tempo, mas nós vamos dar continuidade. Não foi respondida a sua pergunta ainda, tá? Me desculpa, mas eu tinha que passar por aqui mesmo. Creio que já no próximo culto já vamos estar entrando um pouco mais profundo, né? Agora, tratando aqui, eu quero dizer a vocês, ao ouvir a palavra de Deus, não endureça os vossos corações, porque a palavra, ela, para ser pregada, é para ser dita, e quando ela é pregada e dito, muitas vezes as pessoas ficam irritadas, né? Mas se a palavra apontar para aquilo que você é aquilo que você é. Não tem outra forma de você mudar. Nós vamos passar aqui no decorrer das parábolas, aquilo que era trigo, o que era joio, não mudou de maneira nenhuma. O que era bode era bode, o que era cabrito. Não tem jeito. É impossível, não vai ter como mudar nada mesmo, é impossível. Dado determinado, o que produz bom fruto, produzirá bons frutos. O que produzir mau fruto, produzirá maus frutos. É a palavra. Agora, eu e você, que estávamos lá naquele princípio, agora vamos ter que produzir esses frutos, ouvindo da palavra. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Momento este, Pai, momento que muitos talvez geraram expectativa em vossos corações. Pai, para poder ouvir de Tua palavra. Mas aqui está a Tua palavra para esse dia de hoje, meu Deus, mostrando para nós essa criação, o que estava em sua mente, Senhor. Porém agora o Senhor está se desvelando para nós. O Senhor está tirando o véu para cada um de nós, Pai. O Senhor está circuncidando os nossos corações para recebermos a palavra do Senhor, Pai. Pai, que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos agora, meu Deus, tirando todos os comichões de nossos ouvidos, limpando os sentidos do nosso corpo, para que a fé possa produzir esta luz que representa a Tua palavra, meu Deus. Toma o controle de cada filho que adentraram, Pai, nesse recinto. E eles ouviram e agora são participantes destas palavras, meu Deus. Que o poder da palavra, que é o poder vivificador, tão somente possa despertar algo no coração de Teus filhos, Pai, para um arrependimento, para voltar, Pai, aquilo que era antes, meu Deus. Pai, dá uma vida, Pai, uma vida pela qual nós tínhamos antes de virmos esse mundo. Então glorifica Teus filhos, Pai, a sua imagem nesta hora que estamos vivendo, meu Deus. Se alguém, por falta de algo, Senhor, se necessita conhecimento, sabedoria, se necessita de revelação para esta hora, envia o Teu Espírito Santo, vos lhe abrindo o entendimento, Senhor. Pai, se de alguma forma, meu Deus, alguma doutrina errada, algum espírito errado, o tenho apanhado, Senhor, meu Deus, que eles possam retroceder em vossas mentes, o que foi vos falado aqui, meu Deus, 1%, Pai, desse grande plano, meu Deus. Talvez nós nunca poderemos concluir isto, Senhor, mas queremos, Pai, que o Senhor nos dê uma porção, o suficiente para que nossos corações possam ser compungidos, Pai, e que nós, ao andarmos sobre esse mundo de pecado, a esse Éden satânico hoje, caído, Pai, a qual Satanás é o possuidor de tudo que está aqui, meu Deus, muitas vezes aferindo o meu irmão, muitas vezes aferindo a minha irmã, muitas vezes julgando, condenando, Pai, Senhor, mas nós sabemos quem realmente somos, sabemos que nós viemos da eternidade, meu Deus, e nós iremos voltar para a eternidade. Pai, Satanás não nos enganará, Senhor, porque um dia estávamos presente ali, Pai, nós permanecemos ao lado da Tua palavra, e hoje estamos nessa terra, hoje estamos nesses 16 elementos do pó da terra, Pai, muitas vezes nesse corpo frágil, nesse corpo
débil, nesse corpo, Pai, que cada dia está morrendo, Senhor, mas há um corpo preparado para cada um de nós, meu Deus, e quando esse corpo chegar a se fizer, ó Pai, nós tão brevemente entraremos para dentro daquele corpo num piscar de olhos, Pai, e então teremos, meu Deus, aquilo que era mortal, agora recebe a imortalidade, aquilo que estava imperfeito, agora se torna perfeito, meu Deus. Abençoe teus filhos, Pai, o momento que eles estiverem em tua presença, meu Deus, que o teu Espírito Santo tome total controle, Pai, desperta-os para a hora em que estamos vivendo, Pai, não há mais lugar de nós nos assentarmos a não ser em Cristo Jesus. Eu vos tenho apresentado Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vossas almas, e o que eles devem fazer para voltar, Pai, a andar por esse caminho, ó meu Deus, passando pela justificação, passando pela santificação, sendo batizado com teu Espírito Santo e fogo, e nascendo de novo, Pai, a chegar a ser filho adotado nesse reino, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, então abençoa o irmão Roger, que aqui esteve conosco, Pai, abençoa o irmão Marcos, que veio dali de Glória e Dourados, para poder ser participante desse dia. Pai, eu tenho crido que o Senhor viu, Pai, nós assentados aqui, como família, ó meu Deus, e o Senhor bateu uma foto, e esta foto, Pai, consta-se nesse álbum de família. Esses espíritos são espíritos celestes, e esses espíritos celestes, eles têm uma alma, Pai, eles têm um desejo dentro deles, eles estão clamando, Pai, no seu interior. Até quando, Pai? Até quando nós estaremos dentro desse corpo, lutando? Até quando, Senhor? Queremos nossos corpos transformados, queremos ter uma mudança, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos, Pai, a termos esse poder vivificador dentro de nós, esse poder, Pai, de transformar esse corpo mortal a um corpo imortal, a chegar ao estado de estarmos glorificados em Tua presença, meu Deus. Abençoe, meu Deus, cada um dos Teus filhos aqui, Pai. Ó Pai, que o Senhor acrescenta nos seus dias mais e mais conhecimento. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós nos reunimos aqui em torno da Tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pelo irmão Roger, pelo irmão Jonathan, papai, oh meu Deus, abençoe pelo vô Belo, Senhor, abençoe pela esposa, Pai, do irmão Anderson, seu filhinho que aqui está conosco, abençoe minha esposa, abençoe meus filhos, todos nós, Pai, abençoe a mim também, Senhor, sou carente, oh Pai, dependo completamente da Tua misericórdia. Muito obrigado por esse momento, Pai, agradecido a Ti por tudo que o Senhor tem feito, porque Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. 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 Graças a Deus, está encerrado. Graças a Deus. Amém.